Enquanto a maioria das pessoas acorda hoje com o som irritante do despertador, sentindo o peso de um dia que elas não escolheram viver, existe um grupo seleto que já venceu antes mesmo de colocar os pés no chão. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem carregar um ímã de oportunidades, enquanto outras lutam contra a maré da escassez todos os dias? A diferença não está na sorte, mas em um segredo de identidade que foi guardado por reis e decifrado pelos maiores gênios da psicologia do sucesso. Se você clicou neste vídeo, você acabou de sair do modo automático. Você não faz mais parte da multidão que reclama do destino, mas sim daqueles que possuem uma direção superior. Hoje, eu vou te mostrar que a sua manhã não é apenas o começo do dia. Ela é o terreno sagrado onde o seu futuro é plantado. Você está prestes a descobrir como assumir o controle do leme da sua vida através de uma frequência que poucos ousam sintonizar. Mas atenção, o que vou revelar aqui exige compromisso. Se você sente que este é o seu momento de transição, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o seu like. Ao fazer isso, você sinaliza para o seu subconsciente e para o algoritmo que este conteúdo de valor é a sua prioridade hoje. Faça isso agora e vamos selar esse pacto de crescimento. Prepare-se. O que separa o homem comum do realizador extraordinário é a compreensão de que a mente não aceita o vácuo. Ou você a governa com uma intenção divina, ou o caos do mundo a governará por você. Vamos mergulhar na ciência e na fé que transformam desejos em realidade física. O seu despertar começa agora. Para transformar qualquer sonho em realidade física, você precisa entender que a mente humana é um mecanismo de transmissão e recepção que opera sob leis tão exatas quanto a gravidade. Como ensinou Napoleon Hill, o ponto de partida de toda conquista extraordinária é o desejo, mas não um desejo comum ou uma vontade passageira. Trata-se de um desejo ardente, transformado em obsessão e, acima de tudo, alimentado por uma fé inabalável. Hill dedicou décadas de sua vida para decifrar por que alguns homens acumulavam fortunas e paz de espírito enquanto outros morriam na miséria. E a conclusão foi clara. O pensamento dominante atrai circunstâncias semelhantes. Quando você compreende este fundamento, percebe que a sua manhã não é um evento aleatório, mas a fundação de um edifício que você está construindo. O peso intelectual dessa autoridade nos mostra que a mente não diferencia um impulso de pensamento negativo de um positivo. Ela trabalha com o material que você fornece. Portanto, se você inicia o seu dia sem uma instrução clara, sem uma direção definida pela fé, você está deixando a porta da sua fortaleza aberta para as invasões do medo e da dúvida. A instrução prática que você receberá a seguir não é baseada em suposições, mas em princípios testados que provam que a riqueza e o sucesso começam como um estado mental. Você precisa primeiro ser em espírito e mente para ter no mundo visível. Esta é a ciência da conquista. O invisível sempre precede o visível. Antes de avançarmos para o mecanismo prático que vai transformar sua realidade, precisamos selar um compromisso que a psicologia moderna chama de princípio da consistência. Existe um poder oculto na palavra escrita e na declaração pública que a maioria das pessoas subestima, mas os grandes realizadores utilizam como uma âncora para o subconsciente. Quando você toma uma atitude física, você retira o desejo do campo das ideias e o traz para o mundo material, forçando sua mente a se alinhar com essa nova verdade. Por isso, este não é apenas um vídeo que você assiste passivamente. Este é o momento da sua ativação. Não é apenas um comentário em uma plataforma digital. É o registro de uma decisão interna que interrompe o ciclo da escassez. Aqueles que apenas observam continuam colhendo os mesmos resultados de sempre.
Mas aqueles que agem, que participam e que declaram sua vitória antecipadamente, já começaram a viver a transformação. Escreva com convicção, sinta o peso de cada palavra e prepare-se, pois o seu solo mental acaba de ser arado para receber a semente da mudança. Imagine agora que sua mente, no exato momento em que você abre os olhos, é um vasto campo de terra preta, úmida e extraordinariamente fértil. Esse solo não possui julgamento. Ele não escolhe o que vai germinar. Ele simplesmente devolve a vida àquilo que você deposita nele. Os primeiros minutos do seu dia são o que a ciência e a espiritualidade chamam de janela de hipnagogia. Um estado onde o seu subconsciente está totalmente escancarado, sem as barreiras do ceticismo ou do cansaço que o dia acumulado traz. É aqui que o mecanismo da criação se torna perigoso ou milagroso. Se a sua primeira ação ao acordar é absorver notícias trágicas, rolar redes sociais comparando sua vida com a dos outros ou remoer dívidas e problemas, você está literalmente plantando ervas daninhas em um solo de alta performance. O conflito é brutal e inevitável. Você não pode colher soluções se o seu plantio matinal foi de preocupação. Se você planta o medo, a colheita será a paralisia. No entanto, se você escolhe deliberadamente depositar sementes de fé, de comando e de clareza, a vida não tem outra opção a não ser manifestar essas soluções nos seus caminhos. Entenda que o solo não questiona a semente, ele apenas a multiplica. Portanto, a qualidade dos seus frutos não depende do clima externo ou da sorte, mas da natureza daquilo que você decidiu semear, enquanto o mundo ainda estava em silêncio. Sua mente é uma máquina de realização, e agora você compreende que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Para entender como dominar essa dinâmica de plantio e colheita, precisamos olhar para um dos maiores estrategistas que a história já conheceu. O rei Davi, um homem que saiu do anonimato do pastoreio para o topo da hierarquia de uma nação, não alcançou o triunfo por acaso. Ele compreendia que a batalha do dia não é vencida no campo de guerra, mas no divisor de águas que ocorre antes do sol atingir o seu ápice. No Salmo 5, ele deixa registrado o código real da vitória. De manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Observe a precisão dessa estratégia. Davi não buscava conexão quando o dia já estava perdido em problemas ou quando o cansaço já havia drenado sua energia. Ele estabelecia um padrão de prioridade absoluta. Ele falava primeiro com a fonte antes de falar com os homens. Esse de manhã não é apenas uma marcação de tempo, é um posicionamento de autoridade. Ao apresentar sua voz e sua expectativa nas primeiras horas, ele estava blindando seu foco e selando sua visão antes que as distrações e as vozes do mundo pudessem corromper seu propósito. Ele não saía para o dia esperando que algo bom acontecesse. Ele enviava sua intenção à frente, criando uma estrutura de proteção e favor. Davi nos ensina que o sucesso é uma questão de ordem e que, ao alinhar sua frequência com o Criador logo cedo, você deixa de ser um náufrago das circunstâncias para se tornar o arquiteto da sua própria realidade. Neste ponto da jornada, ocorre o que podemos chamar de uma verdadeira alquimia mental e espiritual, onde a ciência do sucesso de Napoleon Hill se funde perfeitamente com a profundidade da fé inabalável. Hill defendia que a mente subconsciente não reconhece a diferença entre um desejo e uma realidade física quando esse desejo é impregnado de emoção e expectativa positiva. Quando você une essa verdade ao princípio bíblico da oração, você deixa de apenas pedir para passar a decretar com autoridade. A fé, neste contexto, não é um sentimento passivo ou uma esperança vaga de que as coisas melhorem por milagre. A fé é uma ferramenta ativa e deliberada.
Ela funciona como um combustível que liga o seu sistema de busca interna, o seu radar biológico, para encontrar exatamente aquilo que você declarou como seu. Ao alinhar sua oração matinal com a expectativa de vitória, você está programando seu subconsciente para agir como um ímã. Onde antes você via obstáculos intransponíveis, sua mente agora começará a detectar janelas de oportunidade. Onde existiam silêncios, você passará a ouvir as ideias certas. Essa alquimia transforma o medo em ousadia e a dúvida em certeza absoluta. Você não caminha mais às cegas, esperando que a sorte o encontre. Você caminha com a postura de quem sabe que as engrenagens do universo já começaram a se mover a seu favor. É a união da voz que clama com a mente que visualiza, criando uma força de atração que torna o seu sucesso uma conclusão inevitável. Chegamos agora ao momento em que a teoria se torna carne e a intenção se transforma em realidade palpável através do seu ritual de poder. Este não é um conjunto de sugestões, mas um método de 3 passos exatos que você deve aplicar com a precisão de um cirurgião. O primeiro passo é o silêncio consciente. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer distração, você deve permitir que o solo fértil da sua mente se acalme. É nesse vazio absoluto que as impurezas do dia anterior são drenadas e você prepara o terreno para a semente que virá. Em seguida, avançamos para a conexão espiritual, baseada na sabedoria do Salmo 5, versículo 3. É aqui que você levanta a sua voz ao Criador logo ao amanhecer, alinhando a sua frequência limitada com a inteligência infinita. Você não está apenas falando, você está sintonizando o rádio da sua alma com a estação da abundância, garantindo que a sua jornada tenha um guia soberano. Por fim, você executa o direcionamento mental. Agora, com o solo arado e a conexão estabelecida, você utiliza a visualização emocional para projetar 3 bênçãos específicas que deseja manifestar. Não se trata apenas de ver imagens frias, mas de sentir o calor da conquista, a vibração da gratidão e a certeza de que essas vitórias já são suas por direito. Ao unir o silêncio, a voz da fé e a visão clara, você cria um vórtice de energia que nenhum obstáculo terreno pode deter. Este ritual é o comando final que você dá à sua mente para que ela saia e conquiste o mundo em seu nome. O que acontece a partir do momento em que você sela esse ritual matinal é uma transformação profunda na lente, através da qual você enxerga o mundo. O verdadeiro milagre não é apenas uma mudança nas circunstâncias externas, mas a reconfiguração completa do seu radar interno. Sua mente, agora programada pela disciplina e pela fé, passa a operar em uma frequência de solução e não mais de problema. Onde a maioria das pessoas enxerga paredes intransponíveis e motivos para desistir, você começará a notar portas entreabertas e oportunidades camufladas. Isso ocorre porque o seu subconsciente agora possui uma missão clara e uma sensibilidade aguçada para o sucesso. É como se um véu fosse removido dos seus olhos. Detalhes que antes passavam despercebidos, conversas que pareciam irrelevantes e ideias que pareciam distantes, agora saltam à sua frente com uma clareza absoluta. Você passa a atrair as pessoas certas e as situações favoráveis porque sua percepção está treinada para filtrar a abundância em meio ao caos. Essa mudança de percepção é o que Napoleon Hill descrevia como a consciência do sucesso. Um estado mental onde você se torna imune às sugestões de fracasso do ambiente. Você não é mais uma vítima das notícias ou da economia, mas um observador atento que sabe exatamente onde encontrar o ouro escondido nas dificuldades. A partir de hoje, sua mente não descansará até que a realidade física corresponda à visão gloriosa que você estabeleceu ao amanhecer. Agora, ao chegarmos ao final desta jornada de despertar, entramos no momento do selamento,
onde a teoria e a prática se fundem para criar a sua nova realidade. Você não é mais a mesma pessoa que iniciou este vídeo. Ao absorver esses princípios e decidir agir sobre eles, você abandonou a velha identidade de quem apenas reage à vida para assumir a identidade de quem a governa. Esta é a sua promessa final e o seu decreto de autoridade. A partir deste instante, você possui as chaves para controlar a sua manhã e, por consequência inevitável, o seu destino. Não saia daqui esperando que as coisas mudem por sorte, mas caminhe com a postura inabalável de quem já viu a vitória no campo do espírito antes mesmo dela se manifestar na matéria. Que a sua voz continue subindo ao amanhecer e que a sua expectativa seja o radar que guia seus passos em direção à abundância que já lhe pertence por direito divino e esforço mental. O selo da persistência diária é o que garante que esta transformação não seja um evento isolado, mas o início de uma era de prosperidade sem precedentes na sua história. Vá agora para o seu dia, para a sua semana e para os seus projetos, com a certeza de que as portas que antes estavam trancadas agora cedem diante da sua nova frequência. O sucesso não é um destino distante, é o rastro deixado por alguém que decidiu, com fé e ordem, como o seu dia deveria ser. Sua jornada de paz, poder e provisão está selada. O mundo aguarda os frutos da árvore de vida que você se tornou hoje. Este é o momento de fechar o ciclo e selar sua nova identidade. A partir de agora, o mundo vai notar algo diferente no seu olhar e na sua postura, porque você parou de pedir permissão para prosperar e começou a dar ordens ao seu destino. Não deixe essa chama se apagar no primeiro obstáculo. Transforme esse ritual em sua armadura diária. Se você sente que este despertar foi um divisor de águas na sua jornada, não guarde essa chave apenas para você. Inscreva-se agora no canal e deixe o seu like para que essa frequência de abundância alcance mais pessoas que, assim como você, decidiram abandonar a mediocridade. Ao se tornar parte da nossa comunidade, você reafirma seu compromisso com o topo, onde o ar é mais puro e a visão é ilimitada. Obrigado por confiar sua manhã e sua mente a estes princípios. Lembre-se, o sol nasce para todos, mas a luz da vitória brilha apenas para quem se levanta com um propósito inabalável. Vá e conquiste o que já é seu por direito. Nos vemos no próximo vídeo, no topo da sua montanha.